meus amados e meus queridos irmãos. Para mim é um motivo de grande alegria de mais uma vez nós estarmos aqui com este propósito de estar exaltando, engrandecendo o nome do Senhor através de mais um comentário, de mais uma lição bíblica. Desta feita, a lição de número 2, que tem como tema o padrão da lei moral. A primeira lição do primeiro trimestre de 2015, nós tivemos como tema Deus dá a sua lei ao povo de Israel. Foi uma visão panorâmica aí daqueles grandes acontecimentos. Agora nós vamos ter uma visão panorâmica acerca dos 10 mandamentos. E o nosso textuário se encontra em Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 13, que diz-nos assim: Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. A verdade prática. As chamadas lei moral, lei cerimonial e lei civil são, na verdade, 3 partes de uma mesma lei que o Senhor Jesus já cumpriu na sua totalidade. Então nós vamos, no decorrer do nosso breve comentário, que é um auxílio para aquelas pessoas que já são mestres, que já dão aula, e também para aqueles que desejam e que almejam tão excelente cargo, que é o do ensino, e também para aquele aluno que gosta de participar, de interagir com a sua aula. Você, através deste comentário, após você assistir esse comentário, você vai estar preparado para estar aí se preparando, Se preparando e aprendendo aí na escola dominical. Quando você chegar lá, você não chegar lá de qualquer forma, como diz aí, voando, Vai chegar aí já bem aguçado do assunto, Bem inteirado do que você vai ter pela frente. Vamos passar aqui para a nossa introdução, que diz assim: Desde o princípio do mundo, todos sabem que é imoral matar, adulterar, furtar, dizer falso testemunho, desonrar pai, desonrar mãe, pois Deus colocou a sua lei no coração, na mente de todos os seres humanos desde o início. Era princípios éticos e não um código de lei. As 10 proposições agora foram colocadas em forma de lei como código e entregue a Israel por intermédio de Moisés. Então a gente, meus queridos, entende e percebe que os 10 mandamentos, eles são aí um código do qual, mesmo antes da sua promulgação, mesmo antes da sua apresentação, eles já existiam, mas na mente do ser humano. Quer ter uma certeza disso? Examine o livro do Gênesis, quando diz e conta a história de Caim e Abel, pessoas aí que eram da mesma linhagem, da mesma família, do mesmo seio, do mesmo berço. Esses 2 homens de histórias aí, do qual todos têm conhecimento da vida de Abel, o justo, e de Caim, que tirou a vida de Abel. Se você for observar aí a Bíblia Sagrada, você vai entender que naquela época de Caim e Abel ainda não existia os 10 mandamentos, mas Caim ele já tinha cometido aí um pecado, do qual nós encontramos aqui nos 10 mandamentos. E às vezes alguém pode até ficar se perguntando, mas como é que ele sabia que ele estava errado, se ainda não existia lei? Diz que a lei ela veio existir após o pecado, para mostrar que a lei ela é como se fosse um espelho. Ela veio mostrar a situação do homem diante de Deus, o que o homem estava cometendo diante de Deus. Então, por causa do pecado, veio a lei.
Então a gente entende que quando Caim matou Abel, a gente entende que ele errou, né? Ele cometeu um homicídio contra a vida do justo Abel. Mas Deus já tinha implantado no ser humano ali costumes éticos, do qual matar, roubar, destruir, levantar falso testemunho. Todos estes princípios emanaram de Deus e foram colocados dentro do homem, dentro da consciência do homem. Então, Caim, ele já sabia que ele tinha feito uma coisa errada, né? Mesmo antes dos 10 mandamentos, mas ele já cometeu atrocidade. E a própria consciência dele o julgou, né? A ponto dele estar aí errado. Só para concluir aqui, nós passarmos para o primeiro ponto. Essa questão aqui da nossa introdução me chamou bastante atenção. A última parte aqui da introdução fala assim, ó: eram princípios éticos e não um código da lei. As 10 proposições agora foram colocadas em forma de lei, como código e entregues a Israel por intermédio de Moisés, né? Então Moisés, aqui o nosso comentarista, mais uma vez, ele deixa claro que Moisés, ele era o mediador entre Deus e o povo de Israel. E Moisés agora, ele tem a responsabilidade de apresentar um código para aquele povo. Código esse, conhecido como os 10 mandamentos, né? Que é parte da lei de Deus. A lei por completa, ela é os 5 livros primeiros da Bíblia, o Pentateuco, escritos por Moisés, né? Agora os 10 mandamentos é um código, né, para o povo de Israel. Foi um código aí apresentado por Moisés, porque Moisés era o mediador entre Deus, o Senhor, e o povo, que era o povo de Israel. E a gente percebe aí que Moisés, ele teve a responsabilidade de mostrar este código, que são os 10 mandamentos. Antes, esse código, ele tinha só no coração e na consciência das pessoas, mas agora Deus escreveu em tábuas de pedra. E agora Moisés apresenta ao povo. Mas o interessante é que quando Moisés ele sobe ao monte para falar com o Senhor, ele passa ali 40 dias e 40 noites com o Senhor, buscando ao Senhor. E quando ele desce, né, ele vai descendo do monte com Josué, e Josué diz assim: olha, eu estou ouvindo um barulho que vem lá do arraial. Parece que o povo ali é barulho ali, ou é de guerra, ou é de vencedor, ou é de vencido, mas eu estou ouvindo um barulho. E quando eles descem ali, Moisés fala para Josué, dizendo: Josué, esse barulho aí não é barulho de pessoas que venceram e nem de quem foram vencidas, mas ali é barulho de festas, né? E quando eles desceram ali do monte, desceram ao arraial que estava ali ao pé do Monte Sinai, eles perceberam que era uma festa religiosa, que tinha um caráter aí de adoração. E a gente entende que o povo estava prostrado diante de um bezerro feito de ouro. Moisés fica muito irado. Ele desce com as tábuas nas mãos, né? Que mais à frente a gente vai ver o tamanho dessas tábuas, aproximadamente, não se sabe ao certo, mas nós vamos ter uma noção do tamanho dessas tábuas. Ele chega e vê o povo prostrado diante de uma imagem de escultura, e ele pronto. Ele aumenta, nasce uma ira avassaladora dentro de Moisés, a ponto de Moisés pegar aquelas pedras que estava escrito os 10 mandamentos, quebrar, né? E elas ali foram desfeitas. E Moisés foi lá onde Arão, todos já conhecem a história, e falou: Arão, o que foi que esse povo fez para ti, né? Para que tu fizesse esse bezerro para eles adorar. E Arão, por sua vez, se defende: Moisés, eu não fiz nada para esse povo, nem esse povo tampouco fez para mim. Mas eles me impressionaram e eu fiz esse bezerro, porque eles me obrigaram a fazer, achavam que tu estava morto, que tu não ia mais voltar. Então eu fui obrigado a fazer esse bezerro para eles adorar, né? E aí Moisés chama aí os que permaneceram fiéis, né? Com as vestes limpas, com as suas vestes aí embranquecidas. E 11 das 12 tribos haviam
se contaminado, se dobrado diante da adoração de um bezerro de ouro. Aí Moisés chamou aquela tribo, foi a tribo de Levi, e eles puxaram a espada e mataram todos aqueles que se corromperam, todos aqueles que deixaram a verdadeira adoração a Deus para adorar um instrumento feito por mãos humanas, né? Agora eu quero passar para o primeiro ponto, que fala sobre as tábuas da lei. O formato, né? Era um jogo de 2 tábuas com 4 faces. Não é possível saber qual era o seu tamanho. A arca do concerto media 1,10 m de comprimento por 66 de largura. Então o comentarista aqui, ele já adverte que o formato daquelas tábuas da qual Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele não sabe ao certo o tamanho. Ele só garante, né, e só afirma o que está na Bíblia, é de que essas tábuas elas foram colocadas dentro da Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela media 1,10 m por 66 centímetros. Então as tábuas, elas não poderiam ser maior do que essas medidas. Elas não poderiam ser maior no comprimento do que 1,10 m e nem ser mais largas do que 66 centímetros. Pois então não caberia dentro da Arca da Aliança. E dentro da Arca do Senhor nós sabemos que lá estava as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e também o maná, né? Então tudo isso estava dentro da Arca da Aliança. Passar para o segundo tópico do primeiro ponto, que fala a divisão das tábuas. Em nenhum lugar da Bíblia diz quantos e quais eram os mandamentos em cada uma dessas tábuas. Muitas pessoas se enganam em afirmar quando dizem que na primeira tábua tinha 3 mandamentos, outros já dizem, não, na primeira tábua tinha 4 mandamentos e tinha 6 na outra. Outros afirmam, não, era metade em uma tábua e a outra metade na outra tábua. Dizem que era 5 numa e 5 na outra. Mas nós, biblicamente falando, não podemos afirmar e nem podemos ter certeza de quantos tinham em cada tábua, né? Uma coisa é certa, né, de que os 10 mandamentos estavam ali naquelas 2 tábuas. Agora, a forma, né, ou a divisão dos mandamentos não se sabe ao certo, né? Algumas pessoas aí, principalmente os pais da igreja, eles chegaram a falar um pouco sobre isso. Segundo Calvino, eram 4 e 6, e não 5 e 5. Esta nova interpretação tem encontrado eco nos tempos modernos, né? Essa questão de dizer que eram 4 e 5 teve como pai Calvino, né? Foi um grande aí precursor da teologia. Esse, por sua vez, teve muita ênfase, porque ele, ao observar os 4 mandamentos na primeira tábua, ele disse que é o relacionamento entre Deus, né, entre o homem e Deus, e os outros 6 na segunda tábua é o relacionamento entre o homem e o seu meio, ou seja, a sociedade, ao seu próximo. Então, é por isso que essa teoria, vamos dizer assim, de Calvino, ela teve bastante aceitação no meio teológico. Terceiro tópico, fala sobre a rebelião. O fim de 40 dias, Moisés desce do monte com as tábuas da lei. Nessa ocasião, Israel havia se corrompido com o bezerro de ouro. Foi o que eu falei ainda na introdução, que serviu aí de base para a sustentação da nossa lição. Eu falei que Moisés desceu do monte, se irou ao ver o povo prostrado, adorando a um bezerro de ouro. Vamos passar aqui para o próximo tópico. O quarto tópico fala: Deus renova o concerto. Após aquela matança que teve, que o povo os levitas ali da tribo de Levi mataram todos aqueles que se corromperam. Então, daqueles que não se corromperam, eles fizeram um novo concerto com Deus. E o interessante é que Deus, ele usa de misericórdia para com aqueles que não se corromperam, né? Então a gente percebe que Deus, ele é sempre misericordioso, e as misericórdias de Deus,
é o fato de eu e de você estar até hoje aqui, né? Então a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Esse primeiro tópico demarca o formato da lei e responde à seguinte pergunta: como o decálogo foi elaborado? Por isso aqui você deve reforçar o caráter divino da concessão dos 10 mandamentos ao povo de Deus no Monte Sinai, né? Então você percebe aqui que os 10 mandamentos ele teve a sua concessão, ou seja, o caráter divino, né? Teve a sua concessão. Então os 10 mandamentos, meus queridos, ele é divino, foi o próprio Deus que deu. Não é coisa da mente de Moisés, não é coisa da mente de Josué, não é coisa da mente de qualquer um outro sacerdote, não, é divino. Os 10 mandamentos teve sua origem divina e foi endereçado ao povo de Israel. Glória a Deus por isso. O segundo ponto fala sobre os 10 mandamentos. A origem do termo 10 mandamentos, onde surgiu, né? Em hebraico, Asaret Hadevarim significa literalmente as 10 palavras e só aparece 3 vezes na Bíblia, em Êxodo 34 e verso 28, em Deuteronômio 4 e 13 e Deuteronômio 4, 10 e 4. Então, no Novo Testamento, já posso lhe garantir, não existe nenhuma citação dos 10 mandamentos. Você pode ler de Mateus até Apocalipse, que você não vai encontrar sequer nenhuma referência tratando acerca dos 10 mandamentos, dessa expressão 10 mandamentos ou 10 palavras. Mas você vai encontrar muito sobre lei, mas não sobre, especificamente sobre os 10 mandamentos. A Septuaginta traduziu por decálogos. Decálogo a partir de 2 termos gregos. Deca, que significa 10, e logos, que significa palavra. O sentido palavra, nesse idioma, é amplo e indica discurso pronunciado. Proposição, o termo hebraico específico para mandamento, né? Então, decálogo é aí uma palavra grega que tem um significado aí de formação de 2 palavras, deca, que significa 10, e logos, que significa aí palavra, né? Ou seja, 10 palavras. Vamos passar agora para o segundo tópico, fala sobre classificação. As autoridades religiosas de Israel sempre classificaram os 10 mandamentos em 2 grupos, teológico e ético, vertical e horizontal, relação do ser humano com Deus e com o próximo. Os primeiros mandamentos são teológicos e se resumem no primeiro e grande mandamento. O da segunda tábua são éticos e consideram em amar o próximo como a si mesmo, né? Então, essas pessoas aqui, os judeus, as autoridades teológicas, eles aceitam aí a teoria de Calvino, né? Na qual diz que os primeiros mandamentos são teológicos, em relação entre o homem e Deus, e a segunda tábua entre Deus e o seu semelhante, o seu próximo. A forma, vamos ver aqui a forma dos 10 mandamentos. A forma dos 10 mandamentos é geralmente chamada de categórica ou absoluta. É uma das formas da lei que apresenta um estilo sóbrio e de estrutura rítmica, assonante, paralela e poética. Isso facilita a memorização e apropriado para a leitura litúrgica em grandes eventos religiosos. A proibição sem concessão não admitem exceção. Aqui temos 8 proibições absolutas com uma negação hebraica, não forma incondicional em tempo verbal que nas línguas ocidentais é chamada de futuro. E outros 2 mandamentos dados a Israel são positivos: guarda do sábado e honrar pai e mãe. Então nós vemos aqui, encontramos mais proibições nessa ordem cronológica dos 10 mandamentos, e também nós encontramos aqui acerca de outros 2 mandamentos dados a Israel, são positivos, né? Que é a questão da guarda do sábado
e de honrar pai e mãe. Então esses aí são positivos. Passar para o terceiro ponto, do minuto aqui já se avança, né? Já estamos aí com 20 minutos e nós queremos resolver o máximo possível, porque é uma lição de 4 pontos aí bastante extensa. O terceiro ponto fala a questão dos preceitos da lei. Uma só lei, é aquela parte que eu comentei, em que eu falei que tem muita gente que diz que a lei de Moisés é uma, a lei do Senhor é outra, a lei é outra. Não, irmãos, nós precisamos ter a consciência e aprender apenas isso, de que a lei de Deus, ela é só uma. Às vezes as pessoas chamam lei de Moisés porque Moisés foi o mediador dessa lei entre Deus e o povo. Chama lei do Senhor porque foi o Senhor que deu a Moisés, para que Moisés fosse aí o mediador entre ambas as partes. A lei do Senhor e a lei de Moisés. O que de fato existem são preceitos morais, cerimoniais e civis, mas ela é uma só. É chamada de lei do Senhor porque veio de Deus, e da lei de Moisés porque foi ele o mediador entre Deus e Israel, né? Então, a lei cívica, a lei moral, lei cerimonial, que nós encontramos tudo dentro do Pentateuco, ela é a mesma lei. Não há distinção entre só lei cerimonial, só lei cívica ou só lei moral. Todas estas leis, elas são partes de uma mesma lei. A lei do Senhor, né, que nós encontramos aí no Pentateuco. A lei de Deus. A lei de Deus é todo o Pentateuco. Trata-se de um livro e não meramente das palavras escritas em tábuas de pedra. E isso precisa ficar muito claro, porque certos grupos secretários argumentam: você guarda a lei de Deus, isso por causa do sábado, e transmite a falsa ideia de que a lei de Deus se restringe nos 10 mandamentos. Se eles guardam a lei de Deus, precisam observar os 613 preceitos, do contrário estão sob a lei da maldição. Então, é importante nós lembrarmos e nós estarmos continuamente falando que os 10 mandamentos não são a lei de Deus, mas é parte da lei de Deus, né? Então, continuemos, irmãos, nesta mesma ideia do nosso comentarista, que está passando acerca dos 10 mandamentos, que é só uma parte da lei de Deus e não a lei como um todo. Lê aqui a síntese do tópico do ponto 3, fala: a lei é chamada de lei do Senhor porque veio diretamente de Deus, e de Moisés porque ele foi mediador e legislador de Israel, né? Passar aqui para o quarto ponto, que fala sobre a lei e a graça. Muito interessante esse ponto, do qual traz muitas riquezas de detalhes, do qual nós vamos discorrer, e você vai observar que é um dos pontos mais ricos desta lição. Fala assim: a transitoriedade da lei. É o primeiro tópico aí do quarto ponto da nossa segunda lição. Se encontra aí na página 16 da revista de Mestre. Fala assim: o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e seus preceitos morais, cerimoniais e civis. O apóstolo Paulo é muito claro quando fala que o ministério da morte, gravado com letras em pedra, era transitório. No entanto, a verdade moral contida no sistema mosaico, como disse o teólogo Jaffer, foi restaurada sob a graça, mas adaptada à graça, e não à lei. Isso diz respeito à sua função e não compromete a sua autoridade como revelação de Deus e parte das escrituras divinamente inspiradas, né? Então nós vemos aqui que os 10 mandamentos do Senhor, né, todos esses mandamentos o Senhor Jesus ele cumpriu, né? Então, se ele cumpriu, né, então não precisa nós estarmos mais debaixo da lei. Nós agora estamos debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele, Moisés, apresentou ao povo uma lei, né? Agora vem Jesus pregando o evangelho, ensina uma lei que o povo acha que é mais leve do que a de Moisés. Não, irmãos,
a lei que Jesus chegou e nos apresentou foi a da graça, foi a do amor. Essa lei está muito mais acima do que a lei de Moisés, né? Porque a de Moisés, ela tem um sentido do passado, né? Mas a de Jesus não, ela é eterna. Você vê que a lei, ela veio mais para punir. Ela veio jamais naquele escalão de que se você fizesse alguma daquelas proibições, você era condenado, né? E já a lei de Jesus, ela é diferente. Quando tange a questão do adultério, a lei de Moisés fala lá, não adulterarás. E já em Jesus, a lei de Jesus, ela já vem de uma forma diferente. Ela já fala assim, ó, aquele que olhar para uma mulher com um olhar de impureza, ele já cometeu adultério no seu íntimo. Então, a lei de Moisés, ela veio para executar o que o homem tinha errado. Mas a de Jesus não, ela vai muito mais além, ela vai no íntimo do ser humano. Ela vai lá na raiz, aonde nasce a vontade do adultério, aonde nasce a vontade de roubar, aonde nasce a vontade de adorar falsos deuses, né? Ela vai lá no âmago, aonde a lei de Moisés não chegou, a da graça, a de Cristo chega, né? Aonde a lei de Moisés se limitou, a de Cristo prossegue. Então isso é interessante nós observar. Esses detalhes que eu falei que esse ponto guarda para nós. Que no decorrer desse ponto nós vamos observar essa riqueza entre a diferença da lei mosaica para a lei da graça. A lei aí impregnada por Jesus em nossas vidas, que hoje opera através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Tópico 2 fala a graça, o quarto ponto, né? O Senhor Jesus e o apóstolo Paulo citaram Levítico 18:5 como um meio hipotético de salvação pela observância da lei. Mas ninguém jamais conseguiu cumprir toda a lei, exceto Jesus. O mais excelente dos rabinos de Israel só conseguiu cumprir 230 pontos dos 613 preceitos da lei. A lei diz, faça e viva. No entanto, a graça diz, viva e faça, né? Então há uma diferença, né, muito grande entre a lei e a graça, né? A graça, ela prioriza a vida. E a lei, meus irmãos, se você tropeçasse em algum mandamento da lei, você já era condenado, né? Você já era condenado aí à morte, você já tinha aí condenações. E já a graça não, ela segue o princípio de vida. Assim como ela segue no princípio de onde nasce todo o rancor, toda a ira, toda a raiva no ser humano, ela trabalha lá no íntimo. Ela também, ela segue uma linhagem de princípios, dando aí lugar à vida, né? Ela preserva a vida do ser humano, se atentar para esta graça. Os mandamentos de Cristo é um outro tópico muito interessante, do quarto ponto, que fala assim, perguntaram a Jesus o que se deve fazer para executar as obras de Deus, e a resposta não foi guardar o sábado, nem a lei, nem os mandamentos, mas exercer a fé em Jesus. Então pronto, irmãos. Aqui cabe nos dizer que aonde a lei parou, a graça prossegue, né? É interessante o que o apóstolo Paulo, ele fala lá em Gálatas, se não me engano, em 3:20, eu não lembro bem dessa referência, mas o versículo, parafraseando aqui, o versículo diz assim, que a lei serviu de aio. É muito interessante, irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala acerca de que a lei serviu de aio, muita gente não entende. O que é aio? Aio, nos tempos de Paulo, no tempo de Roma, ali aio era uma pessoa que hoje nós temos e conhecemos como babá. Ele pegava o filho daquelas pessoas que tinham mais condição, mais status, né? Condição financeira alta, e ele contratava aquele mestre que pegava a criança ali com 6 anos e entregava ali já aos 16, 18 anos ao pai. E aquela pessoa que era responsável, assalariada para pegar aquela criança e ensinar, ele ensinava a criança a todas as leis da sua época, ensinava todas as ciências,
todas as tecnologias, a lutar, a se defender, né? E ensinava tudo sobre a vida para aquela criança, para que ela estivesse preparada para a vida. Assim foi a lei, irmãos, na nossa vida. A lei, ela veio para preparar, ela veio para preparar o caminho do Senhor, para servir de base para o ministério da graça, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Então a lei de Deus, ela só serviu de ela teve o seu limite, ela teve o seu fim, agora prossegue a graça. Então não há motivo de nós ficarmos preocupados se o irmão A, se o irmão B chega em nós e diz: rapaz, você não está seguindo a lei porque você não está guardando o sábado. Rapaz, você não vai para o céu porque você faz muitas coisas erradas, você despreza a lei. Não, irmãos, nós vivemos no tempo da graça, é debaixo da misericórdia de Deus. Os mandamentos nós estamos seguindo, que é tendo fé, né? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então é por meio da fé, não vem de vós, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus, não vem das obras da lei, certo? Mas pelas obras que Cristo fez lá na cruz do Calvário, de ter dado a sua última gota de sangue em prol da humanidade. Então vamos deixar isso bem claro para os nossos alunos, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, de que os ritos, de que a lei moral, a lei cerimonial do Antigo Testamento, do Pentateuco, ela não vai nos levar para o céu. Quem vai levar é Jesus. É Jesus que está acima da lei. É Jesus que é o Senhor do sábado. É Jesus que é maior do que Salomão. É Jesus que é maior do que todos, né? A Bíblia diz que sobre as suas mãos está a vara que rege todo o universo. Então não há motivo, irmãos, para nós ficarmos tristes, cabisbaixo, maribundo, né, preocupados com o nosso futuro. Não, irmãos. Quem tem Jesus tem certeza. Quem tem Jesus tem vida. Quem tem Jesus, ele tem esperança de que a sua pátria está no céu, de que a sua cidade, ela é celestial. Ele tem certeza para onde ele vai, ele tem certeza da sua salvação. Ele não fica aí em cima do muro, ele não fica aí coagitando entre os dois pensamentos, não, mas ele tem uma convicção de que é Jesus a sua verdadeira esperança. Para concluir aqui o ponto, o terceiro tópico do quarto ponto fala assim: o Senhor Jesus não incluiu o sistema mosaico na grande comissão. Ele disse para guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O mandamento de Cristo é fé. Nele é a lei do amor e não a letra da lei. Quem ama a Cristo tem a lei do Espírito e em seu coração, né? Então a gente entende aqui que Jesus, quando ele chamou os 72 na grande comissão, ele disse: olha, vocês vão, lá vocês preguem a guarda do sábado, lá vocês preguem a lei de Moisés. Não, irmãos, ele disse que era para aqueles pregar o que? A fé, pregar aquilo que ele tinha ensinado. O que foi que Jesus ensinou aos seus discípulos que andavam com ele? A viver pela fé, né? Os discípulos, eles não andavam embasados no que dizia a lei, mas eles andavam aí revestidos de fé na pessoa bendita de Jesus. Então, o cristão que está olhando para o lado da lei, que mata, deva retroceder, voltar o seu olhar para a lei do Espírito, que dá vida, que é a fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Devo olhar para o autor e consumador da nossa fé, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aqueles que andam pelas obras, eles não estão demonstrando que têm fé. Então é importante, irmãos, nós atentarmos para esse detalhe, para esta lição. Por isso que eu disse que ela veio no tempo oportuno. Por isso que eu disse que ela veio na hora certa. É porque tem muitas pessoas entrando por caminhos diferentes, entrando por um caminho aí que, quem sabe, é um caminho aí de ventos de doutrinas da qual não leva a lugar nenhum. Então vale a pena nós continuarmos lutando pela fé na pessoa bendita de Jesus. Só para concluir a nossa lição, nosso comentário, eu quero ler a nossa introdução, que fala: a tendência humana é se esforçar para merecer a salvação. Por isso ainda há aqueles que se ofendem com a mensagem de que a salvação é pela fé em Jesus, sem as obras da lei.
O que tais pessoas querem é fazer todo o cristianismo um remendo de pano novo em uma veste velha, né? Então, meus irmãos, tem muitas pessoas, em especial uma seita conhecida como Adventismo do Sétimo Dia, que ela despreza e muito a questão da salvação pela fé. Eles acham que para ser salvo tem que estar guardando o sábado, a questão da carne de porco, se comer vai para o inferno. Então são coisas aí que você vê que faz parte da lei cerimonial e não da lei moral. É tanto que Jesus ele deu mais importância, né? Aí ele deu menos importância para o sábado, deu mais importância para a circuncisão, né? E Jesus ele comparou aí o mandamento da guarda do sábado aí no mesmo patamar da lei cerimonial, né? Como alguns queiram julgar lei cerimonial. É tanto que Jesus, eu acho que em Mateus 25:12, se não me engano, ele fala lá que os sacerdotes, eles quebravam a guarda do sábado. E nem por isso havia punição para eles não eram punidos. E como é que pode uma pessoa ensinar que deve guardar o sábado e ele mesmo quebra? É muito estranho, né? Então nós, como cristãos, devemos entender, meus queridos, de que a guarda do sábado não é para nós, certo? Assim como aquele mandamento lá de honrar pai e mãe, ali se você for estudar ao pé da letra, você vai ver lá que Deus falou, olha, honrarás pai e mãe, para que te prolongues os teus dias sobre a terra prometida. Ali é diretamente ao povo de Israel, não é? Diretamente ao povo de Israel. Porque eu não estou na terra prometida, eu não faço parte da linhagem de Israel, eu faço parte da igreja. Eu faço parte da igreja, estou posicionado em um espaço geográfico distante da terra prometida, distante de Israel. Então aquele mandamento, ele era especificamente para o povo hebreu, assim como a guarda do sábado. Lembrando, irmãos, que o mandamento de Cristo ele está acima da lei de Moisés. Não é desprezando os 10 mandamentos, mas seguir os 10 mandamentos não significa dizer que você está seguindo as ordenanças de Cristo, porque principalmente na guarda do sábado você está fazendo em vão, né? Você pode escolher qualquer um dia para adorar a Deus, independente de qual dia que seja da semana, né? Nós optamos por adorar a Deus no domingo, que foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, né? E eu quero aqui agradecer a Deus, né, por essa oportunidade e dizer a você, caro professor, caro aluno, se há um desejo ardente no seu coração de ensinar a palavra de Deus, que seja na área do ensino que haja dedicação, continue neste seu propósito firme em ensinar a palavra de Deus. Mas estude, se prepare, né? Prepare uma boa aula, para que quando você for ministrar a aula, os seus alunos eles sintam a segurança, né, de você, a autoridade de você. Então não é só simplesmente ler, você tem que orar ao Senhor, você tem que estar aí com o seu altar de pé, edificado diante de Deus e com toda humildade, meus irmãos. Nunca queira ser grande, né, porque grande é só Jesus. Faça como João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua, porque no tempo certo Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar no lugar de honra, né? Então não se apresse, não queira fazer de qualquer forma, faça aí para agradar a Deus. Amém? Muito obrigado por esta oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.